ver tantos amigos, colegas. Eu gostaria de cumprimentar meu colega, Dr. Elíbio Recking, na sua pessoa, Elíbio, cumprimentar todos os demais acadêmicos, as lideranças, a todos os profissionais ligados à ciência no Brasil que participam desse evento. Me foi pedido falar um pouco sobre a agricultura e alimentação no Brasil, numa perspectiva de futuro. Me foi pedido também fazer os slides em inglês e falar em português. Me disseram que a gente está tendo um probleminha com a passagem aqui dos slides, eu vou tentar. Espero que dê certo. Então, vamos lá. O que eu quero compartilhar com os senhores e com as senhoras um pouco dessa trajetória recente da agricultura brasileira. O Brasil, um país que até os anos 70 ainda não tinha alcançado a sua segurança alimentar, um país importador de alimentos e que no espaço de tempo extremamente curto, eu diria recorde, conseguiu não só alcançar sua segurança alimentar, mas também se projetar como um grande provedor de alimentos para o mundo. É um pouco sobre essa trajetória do nosso país que eu quero falar. Parece que não vou conseguir mesmo passar os slides. É melhor se eu fizer um sinal assim para você, tá certo? Você passa o próximo para mim. Um sinal, né, desse avanço todo que aconteceu nos últimos 40 anos é o fato da agricultura brasileira estar nas manchetes dos jornais, junto com notícias boas, quase sempre lado a lado com as notícias ruins, né? Em função da situação, da crise política, da crise econômica, é a agricultura brasileira que tem sido uma fonte de boas notícias no Brasil, em função de todo esse avanço que nós realizamos nas últimas 4 décadas. Não foi fácil realizar isso, construir um modelo de agricultura avançado, competitivo, moderno aqui no Brasil. Não foi tarefa simples, porque, como os senhores e as senhoras veem nesse mapa, a maior parte do nosso território está situado no cinturão tropical do globo, onde estão os ambientes mais desafiadores para se fazer agricultura. Aqui ocorrem os eventos mais extremos, aqui estão os solos mais pobres. Esse mapa mostra a concentração dos solos pobres na América do Sul, na África subsaariana, ali em vermelho. Nós temos uma concentração muito grande de solos muito antigos, muito lixiviados, muito lavados, pobres em nutrientes, ricos em alumínio tóxico, ricos em manganês. Então foi muito desafiador transformar esses solos e fazer uma agricultura competitiva. O Brasil tem uma outra situação desafiadora, que ele, ao mesmo tempo que conquistou essa posição de grande produtor e exportador de alimentos, o Brasil é sempre pressionado a conciliar essa posição com a posição também extremamente importante de país mega diverso. Esse slide mostra que 2/3 da biodiversidade no planeta está concentrada exatamente no cinturão tropical do globo, grande parte dessa diversidade na América tropical, e a maior parte dela, o Brasil, é o país com a maior diversidade biológica no globo, o que nos impõe dificuldades imensas. Até os anos 70 o Brasil não soube lidar muito com essa situação, né, com esses biomas fabulosos, um espaço geográfico incrível, um país gigante, mas nós tínhamos baixa produtividade nas nossas lavouras, baixa agricultura muito concentrada só na faixa litorânea, na faixa atlântica, no sul do Brasil, e até os anos 70 o Brasil era conhecido em termos de agricultura como grande produtor e exportador de café e açúcar, e não passava muito disso. Apesar disso tudo, nós fomos capazes de superar os desafios, basicamente porque optamos nos anos 70 a construir aqui um modelo de agricultura baseado em ciência. O Brasil é talvez o único país no cinturão tropical do globo que fez essa opção.
Nós da Embrapa temos muito orgulho de termos participado dessa construção. A nossa empresa teve um papel importantíssimo juntamente com as universidades, com os institutos estaduais de pesquisa, com uma grande rede de operadores em pesquisa e inovação. Nós fomos capazes, né, de construir um sistema de pesquisa e inovação no estado da arte. Aqui está o nosso centro de pesquisa em Sinop, um dos novíssimos centros de pesquisa da Embrapa, que se dedica à chamada intensificação sustentável, sistemas integrados lavoura-pecuária-floresta. Esse próximo mostra o centro mais avançado em pesquisa de aquicultura, talvez na América Latina, localizado em Palmas, uma infraestrutura fabulosa para pesquisa nessa área tão promissora do Brasil. Esse centro é um centro muito simbólico, centro de pesquisa de soja, localizado em Londrina. A partir daqui se liderou o grande programa de sucesso para a tropicalização da soja no Brasil. Até os anos 60 a soja estava muito concentrada só no sul do Brasil. Nós importamos a soja da Ásia, de regiões de clima temperado. Foi necessário tropicalizá-la. O trabalho de tropicalização foi feito a partir dessa unidade localizada em Londrina, no estado do Paraná. Muitas vezes, quando eu falo fora do Brasil sobre essa revolução nos últimos 40 anos, as pessoas perguntam, mas como o Brasil foi capaz de fazer isso? Eu sempre gosto de citar esses três grandes eventos, essas três grandes frentes que nós seguimos e conquistamos como os pilares dessa revolução das últimas 4 décadas. O Brasil, através do seu sistema de pesquisa e inovação para a agropecuária, foi capaz de transformar os seus solos pobres, ácidos, lixiviados em solos férteis. Os solos da savana brasileira hoje não devem nada em termos de fertilidade para os solos mais férteis do mundo, do Corn Belt americano ou partes da Europa. Nós fomos capazes de tropicalizar cultivos e sistemas de produção animal, trazer espécies das mais variadas partes do globo, adaptá-las à nossa realidade, desenvolver sistemas produtivos coerentes com a nossa realidade, com a nossa base de recursos naturais, com as limitações que nós tínhamos no nosso ambiente. E ao contrário do que muitos dizem e apontam para nós, mundo afora, que nós desenvolvemos um modelo de agricultura predatório, pouco sustentável, eu sempre digo que nenhum país do planeta foi capaz de desenvolver a plataforma de práticas sustentáveis que o Brasil foi capaz de desenvolver. Eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante. O plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio, agora os sistemas integrados, lavoura-pecuária-floresta, que são uma grande revolução em termos de desenvolvimento e consolidação de plataformas de práticas sustentáveis. Eu sempre gosto de mostrar esse slide para acentuar o curto prazo que nós tivemos para construir essa revolução. Aqui está a cidade de Sinop, no ano de 1974, quando ela foi criada. Nada mais, nada menos que uma clareira na savana brasileira, naquele interiorzão do Mato Grosso. Eu estive em Sinop em 2015, tirei essa foto quando o avião pousava no aeroporto de Sinop. A transformação no interior do Brasil foi nada menos que extraordinária. Eu ia a Lucas do Rio Verde, quando o avião subiu novamente em direção a Lucas do Rio Verde, eu tirei essa foto mostrando no que se transformou, né, aquela savana onde se fez aquela picada para construir a cidade de Sinop. Eu acho que esses slides mostram muito bem o que foi essa revolução num espaço de tempo extremamente curto. O Brasil tem hoje um dos mais diversos e mais bem distribuídos no seu espaço geográfico imenso, né? Sistemas produtivos muito distribuídos em todo o Brasil, muito diversos. O Brasil hoje se dedica a várias frentes, a vários produtos, a várias cadeias de valor na sua agricultura, obviamente sendo a soja, os grãos e as carnes os mais importantes, mas ainda assim com um número muito significativo de produtos e cadeias de valor que são priorizados pela nossa agropecuária. E o Brasil faz isso tudo usando uma parte relativamente ínfima do seu território. Esse slide mostra que todas as lavouras e florestas plantadas e criações do Brasil ocupam 8% do nosso território.
As nossas pastagens e toda a produção pecuária ocupa 19,7% do nosso território. Com uma distribuição muito interessante de cultivos anuais, como as lavouras de grãos, 67,6% dessa área de cerca de 68 milhões de hectares, ou 8% do Brasil, e também com cultivos permanentes, como a cana, as florestas plantadas, as fruteiras. O Brasil é um importante produtor de fruteiras, o café, a mandioca e por aí vai. O fato é que, quando apontam para nós e dizem que a nossa agricultura não é sustentável, é predatória, é sempre bom mostrar esse slide, né? Que país no globo conquistou uma posição importante de produtor de alimentos, conquistou a segurança alimentar, é grande exportador e ainda mantém 61% do seu território coberto com vegetação nativa. O Brasil, como eu disse, tem uma área relativamente pequena do seu território dedicada a tudo que se faz na agricultura. E além do mais, naquele pedaço de pizza verdinho aqui, 11% do nosso território equivale à vegetação nativa, protegida em propriedades rurais. Quando você fala isso lá fora, ninguém acredita. Vá na Europa, nos Estados Unidos e pergunte, produtores rurais, vocês são obrigados a manter uma parte da sua área reservada? Como nós somos no Brasil, com as áreas de reserva legal, com as áreas de preservação permanente, isso é praticamente único no nosso país, e eu acho que a gente tem que se orgulhar disso. Mas a ciência no Brasil teve um impacto enorme nessa conquista. Esse quadro mostra o ganho que nós tivemos em produtividade, em produção total das nossas lavouras, entre os meados dos anos 70 e o presente. Nós tivemos a produtividade das lavouras subindo de 1,4 toneladas para 4,5 toneladas nesse período. A área utilizada para a agricultura praticamente não variou. Essa área vermelhinha aqui está mostrando o crescimento das áreas onde o Brasil cultiva praticamente 365 dias por ano. Os sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta. Cada vez mais nós estamos avançando no processo de intensificação do uso das nossas áreas, o que reduz pressão sobre as áreas de floresta, o que nos permite preservar e seguir produzindo com alta eficiência, com ganhos sucessivos a cada ano. O preço da cesta básica no Brasil, acho que esse gráfico diz tudo, né? A variação do preço da cesta básica desde meados dos anos 70 até hoje, né? Nós tivemos acesso a alimento com grande diversidade, a preços acessíveis. Isso aqui é, em última análise, o ganho em segurança alimentar que o Brasil teve. E ainda assim produzimos, né, excedentes que fazem o Brasil hoje um provedor de alimentos para cerca de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. O Brasil ajuda a alimentar cerca de 1 bilhão de pessoas ao redor do planeta. Nós exportamos para cerca de 180 mercados ao redor do mundo. A vantagem que o Brasil já é um grande mercado, uma boa parte do que a gente produz fica aqui com a nossa população, e nós produzimos excedentes que vão aos mais variados mercados, os mais variados produtos. O que fez do Brasil um país importante do ponto de vista da segurança alimentar no mundo, um país do qual se espera ainda mais. A ONU nos indica que o Brasil terá que ser um player importante, se não o mais importante, nos ganhos que serão necessários em termos de produção de alimentos daqui para os anos 2050, quando a população do globo vai alcançar mais de 9 bilhões de pessoas. O Brasil é também um país que, através da sua agricultura, pode contribuir sobremaneira para a implementação do que hoje é a agenda de desenvolvimento mais poderosa que nós temos, a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aprovada em 2015 pela ONU. Mais de 160, 170 países concordaram com essa agenda. Agricultura e alimentação perpassa praticamente tudo o que está nessa agenda de futuro. E o Brasil terá um papel importantíssimo aqui, por favor, o próximo, para ajudar o mundo a alcançar o que está previsto nessa agenda.
E a agricultura ela ganhará muito foco